Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero te levar para um lugar onde muita gente já esteve. Aquele lugar onde a alma gritava por alívio, mas o corpo parecia só saber sangrar. Mas não era sangue literal, eram vazamentos de vida. Era a alegria escorrendo, a esperança se perdendo, a força sumindo sem explicação. E eu mesma já sangrei assim. Eu já sangrei por um amor não correspondido, sangrei tentando parecer forte o tempo todo, sangrei tentando provar o meu valor, sangrei por dentro enquanto eu dizia para o mundo que estava tudo bem. E eu sangrei porque eu estava tentando viver sem tocar verdadeiramente a Cristo. Até que um dia, numa ministração da Bruna Cordeiro sobre o Espírito, num congresso que eu participei, eu fui atravessada de uma forma que eu nunca tinha sido antes, por Marcos 5:28. E ali eu entendi o que a mulher de fluxo de sangue viveu quando ela disse: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei sarada. Naquele momento, eu percebi algo que eu nunca tinha percebido antes. Aquela mulher foi pioneira na sua fé. Ela inaugurou uma nova forma de milagre. Ninguém antes dela tinha tocado Jesus para ser curado. Ela rompeu impossibilidades, vergonha, multidões e colocou a fé dela, o espírito, para trabalhar no mundo real. E a fé dela pareceu louca, mas foi na verdade uma fé profética. E foi aí que Deus começou a falar comigo. Ele disse: você não precisa estar pronta para ser restaurada. Você não precisa estar perfeita para ser enviada. Toca agora e deixa que eu faça o resto. E naquela hora, tudo que eu sabia virou aquilo que eu vivia. A palavra que antes era logos, conteúdo, virou rema, vida pulsante. E outro momento que também me desmontou foi quando nós lemos Salmo 22, que diz: por que estás abatido, a minha alma? E isso me transformou completamente, porque durante anos eu lia esse salmo como um lamento, mas naquele congresso eu ouvi como uma ordem. Por que você está abatida, se eu já te levantei tantas vezes? E caiu sobre mim uma responsabilidade espiritual, porque eu não posso viver como alguém que não conhece o Deus que já me salvou. Eu não posso falar de cura e continuar sangrando. Eu não posso dizer que eu confio, mas eu continuo me agarrando a ídolos silenciosos, ao controle, à ansiedade, à validação dos outros, às pessoas que eu insisto em carregar, porque a vida restaurada, ela exige pilares e também cruz. E eu já sabia quais eram esses pilares: a oração, o jejum, a palavra, mas faltava eu encarar aquilo que eu mais evitava. Nada muda enquanto o velho homem não morre. E a Bíblia diz lá em Efésios 4, do 22 ao 24, isso: despojai-vos do velho homem e renovai-vos no espírito. Se eu quero viver algo novo, eu preciso deixar morrer o que eu insisto em proteger. As motivações erradas, o orgulho disfarçado de força, a carência fantasiada de entrega, os ídolos travestidos de necessidades. Sim, ídolos, porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é ídolo. Até as pessoas, até os sonhos, até aquele docinho depois do almoço, até as redes sociais que eu dizia que eram só para me distrair. Mas quando Deus nos chama, Ele nos chama não para sobreviver, Ele nos chama para ser referência, mas não referência de performance, e sim de presença. Porque mulheres notáveis não nascem prontas, elas são formadas no secreto, no choro, no jejum, na renúncia silenciosa que ninguém aplaude. Então, naquele congresso, eu fiz uma oração. Eu disse: Senhor, crie em mim um coração puro. Renova um espírito firme, inabalável, apaixonado. Que eu seja a mulher que toca a orla não por desespero, mas pela certeza de quem tu és. Que eu inaugure milagres na minha geração. Que eu rompa ciclos que aprisionam as mulheres da minha família. E que a minha fé seja loucura para o mundo, mas verdade para o céu. E depois dessa entrega, eu ouvi ele me chamar, não como um grito na multidão, mas como um sussurro pelo nome: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz, conforme a promessa em Marcos 5:34. E ele me fez entender que ele não apenas nos vê,
Ele nos chama, ele nos afirma e ele nos envia. Então, se esse episódio falou com você, assim como ele falou comigo, compartilhe com alguém que também está sangrando por dentro, mas que talvez só precise tocar a orla para poder voltar a viver. E se você quiser mergulhar mais fundo nesse capítulo e em outros, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Obrigada por me ouvir, por dividir comigo as suas dores, por escolher caminhar comigo nessa jornada de fé e nesse jardim que a cada dia floresce mais. Que Deus te dê a fé que toca, a coragem que avança e a vida que se ergue no simples ato de estender a mão. E nós nos vemos no próximo episódio.